Posso fechar aqui Oi, gente, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live do Grupo GSH. Eu sou Patrícia Moura, gerente médica do grupo, e hoje a gente vai falar sobre doença hemolítica perinatal. Quem vai falar sobre o tema é a doutora Karine Tudoschini, tá? Ela é graduada pela Faculdade Técnico-Educacional Souza Marques, fez residência médica em pediatria e em oncohematologia pediátrica no Hospital Servidores do Estado do Rio de Janeiro, pós-graduada em imunohematologia eritrocitária pelo Hemorrio, pós-graduada em gestão de hemocentros pela Fiocruz e médica RT do Hospital Adão Pereira Nunes e gerente médica do grupo GSH. A gente vai falar sobre doença hemolítica perinatal. Todos que tiverem perguntas podem entrar em contato no chat, mandarem perguntas durante todo o evento. E ao final do evento a gente vai abrir para perguntas e, se necessário, a gente abre o fone, abre o microfone para todo mundo poder conversar e discutir mais um pouquinho. Vamos dar início à live, então. Karina, seja bem-vinda. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer ao Grupo GSH por esse convite. Essa possibilidade de estar falando hoje sobre esse assunto, para mim, é assim, um prazer, porque eu consigo unir 3 grandes paixões que eu tenho na minha profissão, que é a pediatria, a hemoterapia e a imunohematologia. Então, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre a doença hemolítica. Vou tentar passar aqui, não está indo. Só um minutinho, gente. Foi, então vamos lá. Então, a doença hemolítica perinatal, ela se caracteriza, por definição, um quadro de anemia fetal e do neonato resultante de uma hemólise em razão de uma incompatibilidade materno-fetal a antígenos eritrocitários. Então, esse feto, ele herda do pai esse antígeno que é estranho à sua mãe. O primeiro relato que a gente teve de doença hemolítica perinatal ocorreu em 1609, quando uma enfermeira francesa relatou o nascimento de gêmeos e um natimorto hidrópico e o outro desenvolveu icterícia grave nas 24 horas subsequentes, indo a óbito depois de alguns dias por kernicterus. Depois, em 1939, se identificou a presença de um anticorpo que, curiosamente, não aglutinava o sangue materno, mas aglutinava o sangue do recém-nascido e também do pai. Depois, só em 1940, a gente conseguiu demonstrar a existência dos grupos sanguíneos RH distintos e os RH negativos, o RH positivo. Em 1941, então, se definiu que os anticorpos anti-D presentes nas gestantes RH negativas eram os responsáveis pelo desencadeamento dessa doença hemolítica perinatal. Então, no Brasil, a gente ainda tem uma incidência de 1 a cada 1.000 nascidos vivos. A gente tem a incompatibilidade de RH, ela vai existir em cerca de 10% das gestações, e o RH ele é responsável por 94% dos casos de doença hemolítica perinatal. Existe a incompatibilidade ABO, e essa incompatibilidade ela está presente em 25% das gestações, mas representa apenas 2 a 5% dos casos de doença hemolítica perinatal. E quando ela se manifesta de uma forma bem mais branda do que a incompatibilidade pelo RH, e isso se justifica muito provavelmente porque a gente tem esses antígenos presentes em vários tecidos. O antígeno do sistema ABO, eles não são exclusivos dos eritrócitos, Então, a gente tem ele presente em outros tecidos. E os eritrócitos dos bebês ao nascimento, eles têm menos receptores
para esses antígenos. Lembrando que esse tipo de incompatibilidade, é importante a gente frisar, acontece quando as mães são do grupo O e o recém-nascido do grupo A ou B. E isso acontece porque quando a mãe é do grupo O, o anticorpo que ela tem anti-A e anti-B é da classe IgG. E os anticorpos IgG conseguem ultrapassar a barreira placentária. Ao contrário de uma mãe, por exemplo, que é A e tem um anticorpo anti-B, esse anticorpo anti-B ele é da classe IgM. Então, ele não atravessa a barreira placentária. Então, a incompatibilidade pelo sistema OBO exige que você tenha mãe O e um RN do grupo A ou B. A gente sabe, é curioso também, e é importante a gente ressaltar, que o risco de alamunização RH após o parto de uma mãe nulípara, que seja RH negativo, é maior se o feto RH positivo for ABO compatível com a mãe. Isso acontece em torno de 2%. Se o bebê for ABO incompatível com a mãe, isso já acontece em outra proporção, em 16%. E a justificativa para isso seria que, uma vez essas hemácias com um antígeno ABO estranho a essa mãe seriam rapidamente identificadas pelos anticorpos naturais e rapidamente excluídas, eliminadas da circulação, e aí a gente não teria exposição ao antígeno RH. É importante também a gente ter em mente que outros grupos sanguíneos e antígenos podem estar envolvidos na doença hemolítica perinatal, inclusive outros antígenos do próprio sistema RH, sendo eles o C grande, o C pequeno, o E grande, o E pequeno, e outros sistemas também podem originar uma doença hemolítica perinatal, como o sistema KEL, o sistema Duff, KID e o MNS. Bom, e toda doença hemolítica perinatal, ela vai ser grave? Hoje, a estatística que a gente tem no Brasil mostra que 50% dos casos são leves, 25% dos casos cursam com uma anemia e uma icterícia moderada, precisando de alguma forma de tratamento, e 25% dos casos graves vão evoluir com a hidrópsia fetal. Bom, a gente, sempre que possível, nunca deve perder a oportunidade de fazer a profilaxia anti-RH para a gente tentar evitar que esse quadro aconteça, considerando que 94% das doenças hemolíticas perinatais são causadas por incompatibilidade RH e que essa é, na verdade, a única forma de doença hemolítica perinatal que a gente tem profilaxia. Então, atualmente, se recomenda que a profilaxia anti-RH seja feita com 28 semanas de gestação, nas gestantes RH negativas, e nas primeiras 24 horas após o parto, ou o mais precocemente possível. Em casos de abortamento, em casos de prenhez ectópica, em casos de neoplasia trofoblástica gestacional, após algum procedimento invasivo realizado naquela gestante, e também se acontecer alguma síndrome hemorrágica durante a gestação. Então, vamos tentar explicar um pouquinho a fisiopatologia dessa doença. Então, o que acontece é que aquela mãe tem um primeiro contato com aquele antígeno estranho, isso vai desencadear uma resposta imune primária com a produção de IgM. Num outro momento, acontece uma nova exposição materna a esse antígeno, que vai gerar uma resposta celular humoral, e aí com a formação de IgG. Esse IgG vai ultrapassar a barreira placentária, vai aderir aos eritrócitos fetais. Isso vai gerar hemácias sensibilizadas que vão ser reconhecidas por monócitos e fagocitadas pelo baço nesse bebê, nesse feto, gerando assim um estímulo à eritropoiese medular e extramedular desse neném. Com isso, a gente vai ter hepatoesplenomegalia, a presença de células imaturas no sangue periférico, e aí vem a antiga denominação de eritroblastose fetal, por conta de um aumento de eritroblastos na periferia. E essa hemólise persistente que acontece vai levar a uma hepatomegalia crescente, com alteração da circulação hepática, hipertensão portal, hipoalbuminemia, que por sua vez
leva a uma diminuição da pressão oncótica nesse bebê. A ascite pode evoluir para derrame pericárdico, derrame pleural e uma hidrópsia fetal. O aumento da bilirrubina, enquanto esse bebê está no útero, essa bilirrubina é metabolizada pelo fígado materno e não temos grandes problemas em relação a isso. Mas a partir do momento que o bebê nasce, vai gerar uma icterícia fetal. Se a gente não resolver esse quadro de icterícia, pode ocorrer impregnação nos núcleos de base, gerando um quadro muito grave de kernícteros, onde a gente tem uma lesão neurológica irreversível. Então, o que é importante, né? Tudo começa com um bom acompanhamento pré-natal. Então, é essencial que o obstetra faça uma anamnese detalhada, levando em consideração o histórico gestacional dessa gestante, abortos espontâneos ou provocados, se aquela paciente tem história de cirurgias anteriores, de traumas, se ela sabe relatar transfusões anteriores e, muito importante também, se ela, numa gestação anterior, já foi exposta à profilaxia prévia com o anti-RH. Então, a gente tem que definir a tipagem sanguínea, a BO e RH dessa gestante, realizar a pesquisa do CUMBIS indireto, logo na primeira consulta do pré-natal, e repetir mensalmente naquelas gestantes RH negativo. Caso o CUMBIS indireto dê positivo, é importante que a gente determine a especificidade desse anticorpo, que a gente realize a titulação e a gente vai realizar a fenotipagem eritrocitária, tanto da mãe quanto do pai. O CUMBIS indireto negativo, a gente vai realizar a profilaxia anti-RH quando indicado nessa gestante. E como é esse acompanhamento das pacientes CUMBIS indireto positivo? Então, caso o título esteja menor que 1/16, nessa primeira ferição, a gente repete em 2 semanas. Se o título estiver estável, a gente passa a mensurar mensalmente esse título até 28 semanas e depois quinzenalmente. Se o título já tiver nessa segunda semana com um aumento maior ou igual a 2 titulações, a gente vai passar a acompanhar isso quinzenalmente e não mensalmente. Se quando o título tiver maior ou igual que 1/16, não vai haver necessidade da gente continuar repetindo esse título. Então, o acompanhamento principal passa a ser por ultrassonografia com Doppler. É importante, sempre que possível, que seja realizada a determinação do tipo sanguíneo fetal, e isso pode ser feito a partir da determinação do DNA fetal livre do sangue materno. E a história de gestações prévias com um mau resultado perinatal deve ser considerado como um fator bastante agravante nesse acompanhamento. Bom, ultrassom com Doppler, né? O que a gente vai avaliar? A gente vai avaliar a medida do pico de velocidade sistólica da artéria cerebral média fetal. Esse é o principal fator para avaliar com maior valor preditivo para risco de anemia fetal. Outros parâmetros que têm que ser observados no ultrassom seria o aumento do líquido amniótico, o incremento da espessura e ecogenicidade plaquetária, a ascite e sinais de hidropsia fetal, que já acontecem bastante tardiamente. Bom, aqui eu coloquei para a gente ter uma ideia de como é avaliado essa questão do fluxo da artéria cerebral média. Eu tirei essas 2 ilustrações do Manual de Gestação de Alto Risco do Ministério da Saúde, em que explicam para a gente, né, como é que o radiologista e o obstetra que acompanham essa gestante avaliam a possibilidade dessa anemia fetal. Então, considera-se uma anemia grave a moderada quando você tem um desvio maior ou igual a 1,5 da mediana normal para aquela faixa etária intrauterina, né? Bom, as alterações do fluxo da artéria cerebral média, quando você tem maior que 1,5 nas gestações maiores ou iguais a 34 semanas, o parto está indicado de imediato. Em gestações menores de 34 semanas e sem sinais de hidropsia fetal ou ascite isolada,
é indicado realizar a cordocentese e avaliar hematócrito, hemoglobina fetal, cumbis direto fetal, para definir se vai haver a indicação ou não da transfusão intrauterina naquele momento. A anemia fetal grave a gente considera quando a gente encontra um hematócrito menor do que 30 ou 2 desvios padrões abaixo da média do hematócrito para aquela idade gestacional. Nas gestações menores de 34 semanas, se a gente já, ou com sinais de imediato de hidrópsia fetal ou ascite isolada, já está bem definido que vai realizar a cordocentese e a transfusão intrauterina já está indicada. Bom, em relação, então, vamos resumir, né? Quando é que a gente vai indicar a transfusão intrauterina? Quando o pico de velocidade de fluxo da arterial média estiver maior que 1,5 múltiplos da mediana, quando se encontrar sinais sonográficos de pré-hidrópsia, né? Quais seriam esses sinais? Placentamegalia, polidramia, né? Ou sinais sonográficos já de hidrópsia. Então, ascite, derrames viscerais, anasarca. E o intervalo entre as transfusões intrauterinas, ele deve ser individualizado, avaliando o resultado e o acompanhamento após a transfusão intrauterina. Em relação aos hemocomponentes que devem ser utilizados para a transfusão intrauterina, a gente sempre tem que considerar um sangue O, RH negativo ou isento do antígeno envolvido. Lembrando, mais uma vez, que nem sempre a doença hemolítica perinatal é causada pelo anti-D. É sim, em sua maioria, mas algumas vezes não é o anti-D, né? Não é o antígeno D que foi o responsável pelaquela imunização, pode ter sido outro antígeno, ou a gente ainda pode ter, até em pacientes com histórico de transfusões, de politransfusão, a associação de mais de um antígeno envolvido naquela incompatibilidade. Então, a gente sempre preconiza, a gente sempre tenta, né? O ideal é que essa bolsa seja uma bolsa que tenha sido coletada de 3 a 5 dias, né? Eu coloquei aqui de 3 a 5 dias, na portaria de consolidação número 5, fala 5 dias como obrigatória, mas a gente sabe que muitos serviços de medicina fetal, eles pedem para a gente conseguir essa bolsa nesse período aí de 3 a 5 dias, né? O quanto mais jovem for essa bolsa, sem dúvida nenhuma, isso está associado ao melhor resultado dessa transfusão intrauterina. O hematócrito vai variar entre 65% e 85%. A gente sempre tenta concentrar o máximo possível, né, para a gente dar a massa eritrocitária sem uma sobrecarga de volume. É importante que esse sangue seja deleucotizado ou citomegalovírus negativo e que a irradiação seja feita até 24 horas. Esse sangue tem que ser hemoglobina S negativo e, se possível, a gente vai respeitar outros sistemas de grupos sanguíneos de acordo com a fenotipagem materna, principalmente DUF, KID e MNS. Então, além de respeitar o RH, a gente respeita os outros sistemas para evitar, para não correr o risco da gente gerar aloimunização por outros sistemas. Bom, as indicações para lavar esse hemocomponente. Só se a gente não conseguir esse hemocomponente descrito como ideal. Se a irradiação foi feita há mais de 24 horas, se as unidades disponíveis tiverem mais de 5 dias de coleta, ou se em casos raríssimos a gente tem que selecionar hemácias maternas para a transfusão intrauterina, né? Assim a gente vai remover os anticorpos, além de lavar, a gente vai fazer desleucotização e remover os anticorpos do plasma materno. Essa situação é muito excepcional, né? Essa gestante, para poder doar sangue para o seu bebê, ela tem que ter critérios que a tornam aptas à doação de sangue. Todos os riscos de uma doadora estar gestante têm que ser levados em consideração, mas acontecem situações de polialoimunização por muitos aloanticorpos, e às vezes é muito difícil numa população miscigenada como a nossa a gente conseguir a combinação ideal de aloanticorpos. Quando isso acontece, geralmente essa mãe tem uma patologia de base que a expôs
antes dessa gestação, a múltiplas transfusões em algum momento da vida dela. Bom, as complicações associadas à transfusão intrauterina descritas na literatura são bradicardia fetal, tamponamento ou hematoma do cordão, ruptura prematura de membrana, deslocamento prematuro da placenta, né, descolamento prematuro de placenta, parto prematuro, óbito fetal e, geralmente, quando a gente realiza a transfusão intrauterina, esse parto vai acontecer entre 34 e 37 semanas. Muitas vezes, uma única transfusão intrauterina ela não é suficiente, é necessário fazer outra, geralmente o intervalo entre uma transfusão intrauterina e outra é por volta de 15 dias, né? Exames laboratoriais servem de base para isso ser definido, então o hematócrito, uma hemoglobina, o cumbis direto do sangue do cordão após esse procedimento servem como parâmetros junto com o indício, né, a ultrassonográfico da hidrópsia e do fluxo da artéria cerebral média. Lembrando que a cada transfusão intrauterina, a hemoglobina e o hematócrito do feto tendem a cair porque existe uma inibição à eritropoiese fetal. Bom, e aí o bebê nasceu, né? O que a gente pode encontrar de manifestações clínicas e laboratoriais no recém-nascido? Então, ele pode ter icterícia, que geralmente acontece nas primeiras 24 horas de vida desse bebê. Ele pode ter palidez pela anemia, lembrando que a palidez, a anemia, ela é resultante tanto da hemólise quanto da inibição da eritropoese, que pode acontecer por conta de uma transfusão intrauterina ou também dependendo do anticorpo antígeno envolvido naquela incompatibilidade, a gente sabe que tem sistemas que podem ter esse efeito na formação da célula eritroide. Hepatosplenomegalia, né? A gente já viu que é o estímulo à eritropoese extramedular que ocorre intraútero faz com que a gente tenha essa hepatosplenomegalia. Pode ocorrer edema generalizado por conta da alteração da pressão oncótica pela hipoalbuminemia, né, chegando até um quadro de hidrópsia. A gente pode ter reticulocitose pela presença de células jovens na periferia. Esse bebê ele pode ter neutropenia. Por que neutropenia? Porque a medula, a formação das células pode estar desviada para a formação de células da linhagem vermelha. Então, é comum a gente encontrar neutropenia nesses bebês. Ou neutrofilia, se a gente tiver alguma situação de infecção associada. A trombocitopenia, a justificativa, também pode ser a mesma, né? Um desvio da produção medular para a célula eritroide. E existem também estudos que falam que alguns desses anticorpos poderiam também causar destruição das plaquetas, mas o efeito e a importância disso não enfim, uma situação que todos digam que com certeza isso está envolvido na fisiopatogenia dessa trombocitopenia ao nascimento. E a hipoglicemia como distúrbio metabólico mais comum. Bom, então quais são as modalidades de tratamento para esse meu recém-nascido? A gente tem a fototerapia, a exsanguíneotransfusão, a gente vai conversar um pouquinho sobre as indicações da imunoglobulina, transfusão simples, eritropoetina e algumas outras modalidades aqui de tratamento que, na verdade, elas são mais complementares do que curativas, se é assim que a gente pode dizer, né? Então, vamos falar um pouquinho de cada modalidade dessa. Então, a fototerapia, do que se trata? É a aplicação de uma luz de alta intensidade que vai promover a transformação fotoquímica da bilirrubina nas áreas expostas à luz. Os fotoprodutos vão ser eliminados pelo rim e pelo fígado do bebê. A definição de indicação da fototerapia, ela leva em consideração a idade gestacional, se aquele bebê foi prematuro ou a termo, a idade cronológica daquele bebê, com quantas horas de vida esse bebê está naquele momento, o peso do nascimento, se ele tem outras comorbidades que podem colocar aquele bebê com um risco maior
de impregnação dessa bilirrubina indireta nos núcleos de base, né? A gente considera também o nível sérico da bilirrubina total e a velocidade também de incremento dessa bilirrubina. Existem vários equipamentos, vários tipos de equipamento de fototerapia hoje em dia. Não vou me aprofundar muito nisso, porque só esse tema dá muita discussão, mas a gente tem equipamentos com lâmpadas brancas, lâmpada azul, lâmpada verde, tipo halógena, fototerapia de fibra óptica, né? Tem o biliberço, o bilitron, fototerapia simples, fototerapia dupla, enfim. Mas algumas coisas é importante a gente falar que, independente do equipamento que seja utilizado, é muito importante que o serviço de neonatologia esteja atento aos cronogramas de manutenção preventivas e corretivas desses equipamentos. Às vezes, uma lâmpada queima e não é trocada, né? É importante que se tenha parâmetros de qualidade e uma manutenção preventiva regular, né? Muito importante também é a limpeza do acrílico da incubadora. Às vezes a gente entra em UTIs e encontra os bebês em fototerapia e aquele acrílico totalmente opaco, né? Isso pode sim comprometer o resultado da fototerapia. A exposição corpórea do bebê é muito importante, né? Os bebês prematuros, eles não podem estar com a fraldinha fechada, que às vezes a fraldinha vai lá até em cima do umbigo, pronto, cobriu aquela criança toda e aquela fototerapia não vai ser tão efetiva assim no resultado que a gente pretende. Uma outra questão muito importante é também o tempo de exposição dessa criança a essa luz, né? E aí os neonatologistas têm que ter muito cuidado, porque essas crianças, se tiverem condições, elas têm que mamar a livre demanda, elas têm que ser colocadas ao seio, né? De preferência. Então, às vezes, elas são retiradas da fototerapia para irem ao seio. Mas é importante que aquela mãe entenda, às vezes a mãe fica com pena, acabou de mamar, tem que voltar para a fototerapia, né? Mas é uma preocupação a hidratação dessas crianças. Por quê? Porque a gente sabe que a baixa ingesta e a desidratação é um dos principais fatores que contribuem para a hiperbilirrubinemia no período neonatal. Então, tudo que a gente não quer é ter um outro fator que possa contribuir para o aumento daquela bilirrubina. E é claro que a proteção ocular desse recém-nascido é essencial para a segurança desse procedimento. Aqui eu coloquei uma tabela que o neonatologista ele usa para avaliar, né, se aquela criança está dentro da faixa indicada para fazer a fototerapia. E como eu falei, a gente pode ver que considera a dosagem sérica da bilirrubina total, as horas de vida, e ali estão descritos se a criança é baixo risco, médio risco ou alto risco, de acordo com sua idade gestacional de nascimento, com peso e se ela tem outros fatores de risco. Quais seriam esses outros fatores de risco? Sepse, distúrbios metabólicos outros. Então, essa é a tabela que é utilizada, o gráfico, né, que é utilizado para definição da colocação daquela criança em fototerapia. Existem outras tabelas, outros modelos, isso é apenas um exemplo. E agora a gente vai falar um pouquinho da exosanguíneo-transfusão. Exosanguíneo-transfusão, qual é o objetivo dessa modalidade terapêutica? Remover anticorpos livres na circulação fetal, remover hemácias sensibilizadas, remover a bilirrubina indireta, corrigir a anemia. Esse procedimento hoje a gente encontra associado a ele 0,3% de mortalidade nos bebês a termos e 10% em bebês prematuros. Esse procedimento é realizado através de cateterismo umbilical. Quem já realizou esse procedimento sabe que fazer um cateterismo umbilical num recém-nascido pode não ser tão simples assim, né? A gente tem que avaliar muito como está a condição daquele coto umbilical. Então, às vezes, não é tão simples fazer um cateterismo umbilical. Mesmo na mão de neonatologistas muito experientes, às vezes a gente não consegue cateterizar uma criança. E uma outra questão também é que é um procedimento que ele vai demandar um tempo bastante grande daquele pediatra à beira daquele leito.
né? Aquele pediatra tem que ser acompanhado de um outro profissional para auxiliá-lo, né? Pode ser um outro médico ou um enfermeiro, porque a gente faz ali um controle muito minucioso do volume que foi colocado e o volume que foi retirado, para a gente ter uma troca segura para essa criança, evitando qualquer repercussão hemodinâmica durante o procedimento. Bom, existem algumas complicações associadas ao próprio cateterismo umbilical. Então, por exemplo, os acidentes vasculares ou tromboembólicos, infecção do catéter, né? Sangramento secundário ao deslocamento do catéter devido a uma fixação, alteração de perfusão dos membros, bradicardia e alterações metabólicas. Aqui já a bradicardia e alterações metabólicas relacionadas ao próprio procedimento da exsanguínea. Alguns recém-nascidos não vão precisar da exossanguíneo-transfusão, mas podem vir a precisar de transfusão simples. Então, vale a pena a gente considerar que cerca de 85% das crianças que foram submetidas à transfusão intrauterina vão precisar de pelo menos uma transfusão simples após o nascimento, e a média é de 2 a 3 transfusões após o nascimento, e cerca de 65% das crianças que não foram submetidas à transfusão uterina também podem vir a precisar de uma transfusão simples. E isso decorre tanto de hemólise quanto de inibição da eritropoiese. Aqui é semelhante ao gráfico da indicação de fototerapia, a gente tem um gráfico semelhante que nos orienta em que momento está indicado a exsanguíneo transfusão daquela criança. Bom, e qual é o hemocomponente que eu vou selecionar para a realização, seja dessa transfusão simples ou da exsanguíneo transfusão? Né? O sangue tem que ser O, RH negativo ou não, né? E isento do antígeno envolvido, porque pode ter outro antígeno envolvido, mais uma vez, naquela doença hemolítica perinatal. A coleta tem que ser de até 5 dias, para o caso da exsanguíneo transfusão. A gente tenta manter um hematócrito de 50 nessa bolsa, pelo menos. A gente tenta até mais um pouquinho concentrado do que isso, mas 50 a gente já considera uma boa concentração para essa transfusão. Ele tem que ser deleucotizado, citomegalovírus negativo, também irradiado até 24 horas, hemoglobina S negativa. Lembrando que o concentrado de hemácias em transfusões simples no período neonatal, para RN menor que 1.200 gramas, com prescrição de volume até 15 ml por quilo, a data da coleta deve ser de, no máximo, 14 dias. Ou seja, essa orientação para transfusão maciça, acima de 15 ml por quilo, e exsanguíneo transfusão, a bolsa deve ser coletada até 5 dias. Mas as prescrições até 15 ml por quilo, a gente pode usar uma bolsa coletada até 14 dias. A gente tem indicação de lavar esse hemocomponente só se a gente for fazer uma exsanguíneo transfusão e eu for usar uma bolsa irradiada mais de 24 horas, ou se eu só tiver disponível unidades com mais de 5 dias de coleta, e no caso da transfusão maciça, da troca, e mais de 14 dias de coleta para as transfusões simples. Aqui eu acho que vale uma pausa para a gente, em vários momentos da apresentação, eu vou pontuar isso, eu acho que aqui é um momento muito importante, do quanto a interação do serviço de neonatologia com o serviço de hemoterapia é importante. Né? A gente colocou ali o que é ideal e com programação a gente consegue esse sangue ideal. Né? Tudo que a gente tem perspectiva, que a gente consegue programar, que a gente consegue interagir, é mais fácil da gente ofertar aquilo que é o ideal. Né? Mas se o serviço de hemoterapia pega de surpresa numa indicação, ele não sabe que tem uma criança com essa possibilidade internada, e aí a gente às vezes pode dificultar. Né? Então, eu acho que, mais uma vez, é muito importante essa interação muito profunda entre a neonatologia e o serviço de hemoterapia. O mesmo comentário vale para o serviço de obstetrícia e o serviço de hemoterapia lá no início da transfusão, quanto a essa indicação da transfusão intrauterina,
e da programação para que a gente tenha um hemocomponente ideal para ofertar para esse feto na transfusão intrauterina e para esse bebê pós-nascimento. Aqui é uma tabela, então, que resume, né, qual é o concentrado de hemácia ideal para o método sanguíneo transfusão. Então, está ali a tipagem da unidade, né? A gente tem que fazer anti-D, o grupo O negativo, né? Para aquela doença hemolítica anti-D, o grupo tem que ser O negativo, CDE negativo, QEL negativo. Se a gente conseguir, a gente vai obedecer à fenotipagem estendida da mãe também. Né? Quando a doença hemolítica for por anticorpos de outros sistemas do grupo sanguíneo, a gente tem que fazer o mesmo componente compatível, obviamente, com aquele anticorpo identificado, ou seja, ele não pode ter o antígeno a qual o anticorpo produzido é direcionado, né? E é importante também que a gente tenha baixos títulos de anti-A e anti-B nesse hemocomponente. É realizada a prova de compatibilidade, né, a prova cruzada, tanto da unidade, né, da fenotipada, com soro materno, com a amostra do recém-nascido. O anticoagulante, o ideal dessa bolsa que seja utilizada é o CPDA1. Se a gente só tiver uma bolsa sagre-manitol, a gente vai fazer a remoção do sobrenadante, mas mais uma vez eu aqui pontuo que tudo que se é programado a gente consegue resolver com mais facilidade e sempre ofertar aquilo que é o ideal. A reconstituição para esse sangue total a gente faz com plasma reduzido, né? Mas a gente usa o plasma fresco congelado, de preferência AB. Caso a gente não possua o plasma AB, a gente vai selecionar um plasma compatível com as hemácias do paciente. A validade, hemácias de preferência com menos de 5 dias de coleta. Se só houver disponibilidade de hemácias com mais de 5 dias, a gente vai lavar aquele hemocomponente. Citomegalovírus tem que ser citomegalovírus negativo ou desleucotizado pré-estocagem. E a gente vai submeter radiação daquela bolsa, de preferência a menos de 24 horas, ou se tiver um período maior de 24 horas, a gente tem que proceder com a lavagem daquela bolsa. E sempre selecionar um hemocomponente com hemoglobina S negativo ou negativo para qualquer outro tipo de hemoglobina anômala. Mas o que é muito importante para que isso tudo transcorra bem? Né? O serviço de hemoterapia ele tem que receber uma solicitação médica do procedimento. É essencial que todos os dados do bebê estejam ali, a idade dele, quantas horas de vida ele tem, qual é o peso daquele bebê, como é que está a dosagem da bilirrubina total e frações, tem o resultado daquele hemograma. Se a gente ainda não tiver essa informação, porque o ideal é que o serviço de hemoterapia já tenha, mas a gente, de qualquer forma, sempre repete, né, a tipagem de rotina, tanto da mãe quanto do recém-nascido. Nesse momento, a gente entende que a discussão do caso entre o hemoterapeuta e o neonatologista já tem que ter sido realizada, né? O serviço de hemoterapia já tem que saber que existe aquele bebê, e, enfim, né? Na verdade, o serviço de hemoterapia tem que saber desde lá da obstetrícia, e a gente tem que saber que já vai, enfim, que o bebê está ali, que vai nascer aquele bebê, caso seja uma cesárea programada, né? Ou a cesárea de emergência, chegou o bebê, o serviço de hemoterapia tem que ser comunicado, e é importante essa interação e essa decisão ser compartilhada. A gente vai precisar sempre da amostra de sangue da mãe e do recém-nascido, ambos vão ser coletados em EDTA. Né? A gente realiza os exames imunomatológicos da mãe, né? Mesmo a gente já tendo os resultados, tudo vai ser repetido, né? E do recém-nascido também. Se naquele momento a gente não tem identificação ainda do anticorpo durante esse período pré-natal, a gente vai fazer. Né? Nesse momento, esse bebê já nasceu, aqui o título nesse momento não tem muita validade, mas o CUMBIS direto tem. É muito importante que o médico prescritor dessa sanguíneo ou da transfusão simples aplique um termo de consentimento livre esclarecido aos responsáveis dessa criança. E é importante sinalizar que uma vez aquele sangue reconstituído, o sangue total vai ter validade de 24 horas.
A gente sabe que sangue é raro, né? É uma matéria-prima rara, que a sua disponibilidade depende da doação voluntária e altruísta de alguém que compareceu a um posto de coleta, a um banco de sangue, né? Então, a gente tem que tratar esse bem precioso com muito respeito. Então, mais uma vez, a importância da interação do serviço solicitante com a hemoterapia, para que a gente possa fazer um uso racional e para que a gente não corra o risco de desperdiçar uma matéria-prima tão preciosa quanto o sangue. O serviço de hemoterapia, ele segrega dentro do seu estoque, né, os hemocomponentes que vão ser utilizados nesse processo de reconstituição do sangue total. A gente vai realizar todo o procedimento de abertura de sistema do hemocomponente, a reconstituição no interior de uma capela de fluxo laminar. Geralmente, o volume a ser trocado, a gente considera 2 vezes a volemia do recém-nascido. Né? A gente sabe que um recém-nascido, a volemia dele pode variar de 80 a 100 ml por quilo, sendo ele a termo ou prematuro. Então, a gente calcula 2 vezes essa volemia e a gente reconstitui esse sangue total, buscando atingir um hematócrito final em torno de 50%. Então, eu pus aqui um exemplo, um bebê, por exemplo, de 3 quilos, a gente vai calcular, considerar 80 ml por quilo, né, de volemia, então dariam 240 ml, e a gente vai reconstituir 2 vezes esse volume. Como esse sangue vai ser reconstituído, a avaliação deve ser caso a caso e, mais uma vez, a interação entre os serviços de neonatologia e o serviço de hemoterapia. Geralmente, as reconstituições são feitas considerando 50% do volume de hemácias e 50% do volume de plasma, mas isso tem que ser individualizado. Em algumas situações pode ser feito 2/3 de hemácia e 1/3 de plasma. E existem vários critérios que o serviço de hemoterapia usa para definir qual vai ser a reconstituição para que a gente tenha um produto ideal para ofertar para aquele recém-nascido. Então, a bolsa contendo sangue total tem que estar a uma temperatura ambiente antes de ser encaminhada para a UTI NEL. Lembrando que, caso tenha sido realizada uma transfusão intrauterina, a tipagem sanguínea e o teste de cúmbio direto do cordão podem não ser válidos, né? Porque a gente pode estar ali avaliando o sangue transfundido, né? Então, nessa situação, a gente tem que sempre considerar aquela primeira tipagem que foi feita lá no atendimento durante o período gestacional. Eu trouxe aqui como exemplo, né, gostaria de citar, esse foi um trabalho feito pelo grupo de SH, que foi apresentado no EMO, e que teve como objetivo avaliar se o teste da antiglobulina direta, se é o cúmbio direto, né, que é o cúmbio direto, pode contribuir para uma tomada de decisão para a necessidade de realizar uma nova sessão de sanguíneo transfusão. Porque o que acontece? A gente fez uma troca, geralmente considerando 2 volemias da troca, a gente sabe que vai ser ali retirado daquela circulação cerca de 70% a 80% das hemácias sensibilizadas e do anticorpo livre e também da bilirrubina livre naquela troca. Será necessário ou não uma nova troca? A gente usa alguns parâmetros para avaliar. E esses parâmetros são exames de hemoglobina, exame de hematócrito. Eu tenho que me cercar dos objetivos da exsanguínea, né? Então, quais eram os objetivos? Diminuir hemácia sensibilizada. E como é que eu posso ver isso? Eu posso ver pelo cúmbio direto, que nós da hemoterapia chamamos de TAD, teste da antiglobulina direta. Eu posso ver a anemia desse doente, né? Porque a exsanguíneo também serve para correção da anemia. E como é que eu vou avaliar isso? Através da hemoglobina, do hematócrito daquele bebê. E também a minha intenção era reduzir os níveis de hemoglobina, reduzir os níveis de bilirrubina, então a gente faz isso através da dosagem seriada de bilirrubina. E, obviamente, tudo isso associado à clínica, que é sempre soberana.
né? Então, esse trabalho ele teve como objetivo avaliar o papel dessa testagem do Cumbis direto após essa sessão de arte sanguíneo e transfusão, para ver se ele serviria para a gente como base para indicar ou não uma nova intervenção. Então, o que a gente viu? Depois eu vou mostrar para vocês aqui a foto do cartão. Então, a gente viu que o teste realizado antes da exsanguíneo transfusão evidenciava uma dupla população. Eu vou mostrar ali no slide a seguir a cartela o que isso significa. Mas mostrava para a gente que a gente tinha hemácias sensibilizadas 4 cruzes e hemácias não sensibilizadas. Essas hemácias não sensibilizadas, elas eram as hemácias antígenos negativas que tinham sido transfundidos nesse bebê numa transfusão intrauterina. Então, a gente encontrava ali 2 populações de hemácia. Hemácia sem o antígeno que eu dei na transfusão intrauterina e hemácias do próprio bebê ainda com anticorpos ligados. Né? Depois da primeira sessão, a gente viu que a dupla população era evidenciada ainda. Claro, eu dei novamente hemácias não sensibilizadas, né? Mas que eu ainda tinha hemácias sensibilizadas 2 cruzes, ou seja, eu não retirei todas as hemácias sensibilizadas, né? Então, o TAD, após uma segunda sessão de exsanguíneo, já foi negativo. Então, qual foi a conclusão desse trabalho? Que, embora sejam necessários outros estudos, com maior número de casos e avaliando mais metodologias e graus de aglutinação do TAD, seriam críticos para indicar uma exsanguíneo, que a gente acredita que o TAD, sim, ele pode ser útil no manejo de uma doença hemolítica perinatal, já que é capaz de revelar a presença ou ausência de hemácias sensibilizadas na circulação dos recém-nascidos após uma exsanguínea. Então, aqui é a cartela para assim, ilustrar para vocês, né? Ali nós temos o Cumbis direto pré-exsanguíneo, mas lembrando que esse bebê tinha sido submetido a uma transfusão intrauterina. E a gente vê aqui, através dessas 2 linhas, a dupla população. Já após a primeira sessão de exsanguíneo, a gente vê, através dessa aglutinação aqui, que a gente ainda tem hemácias sensibilizadas, mas muito menos do que nesse primeiro pocinho aqui, e que a gente tem mais hemácias aqui, né? A gente mostra aqui essa dupla população com hemácias também negativas, sem estarem sensibilizadas. E depois da segunda exsanguíneo transfusão, aqui a gente já tem límpido, mostrando que nesse momento, para esse bebê, eu só tinha hemácias não sensibilizadas, ou seja, não tinha mais nenhuma hemácia ligada a anticorpo circulante. Bom, falando aqui agora sobre uma outra modalidade de tratamento, que é a imunoglobulina. Vou fazer algumas considerações em relação a essa questão, é bem polêmica, né? O mecanismo de ação da imunoglobulina no tratamento do recém-nascido, ele ainda é incerto. Acredita-se que ocorra bloqueio dos receptores FC do sistema retículo endotelial e que isso ia impedir a destruição dos eritrócitos sensibilizados, evitando hemólise, anemia e hiperbilirrubinemia. Uma indicação descrita em algumas publicações seria a subida de valores de bilirrubina em 1 miligrama por quilo-hora a partir dos valores do sangue do cordão, apesar da fototerapia. Bom, existem várias publicações a esse respeito, né? Algumas publicações foram submetidas a várias críticas por vários autores, ou porque o N avaliado era muito pequeno, ou porque não existia equivalência entre o grupo estudado e o grupo controle. Mas a maioria dos estudos tentava responder a seguinte pergunta: usar imunoglobulina no recém-nascido aloimunizado iria reduzir a necessidade de uma exsanguíneo transfusão? Sim ou não? E o risco daquele bebê que é submetido a esse tipo de terapêutica seria aumentado para a enterocolite necrotizante aguda? E o que a gente encontra na literatura? A maioria dos estudos que foram bem realizados, solidificados e, enfim, seguindo técnicas
adequadas, mostraram que, na verdade, não houve uma redução da necessidade de ex sanguíneo e transfusão, mas também não houve um risco aumentado de NEC nas crianças que utilizaram essa terapêutica. A maioria desses estudos, a posologia utilizada da administração da imunoglobulina foi de 500 miligramas por quilo e infusão de 2 a 4 horas. E a conclusão é que ainda não existe uma base, resultados sólidos para que essa terapêutica possa ser recomendada como rotina nos pacientes com doença hemolítica perinatal. Tá? Eu queria, inclusive, citar aqui um estudo brasileiro que foi realizado, em que se avaliou 92 crianças e a pergunta era exatamente se haveria diferença na necessidade de ex sanguíneo e transfusão nas crianças tratadas com imunoglobulina ou não, e o resultado foi que não houve diferenças significativas entre os grupos em relação à necessidade de ex sanguíneo, nem em relação ao tempo de fototerapia, pico de bilirrubina ou tempo de internação. Mas também relatam que não houve evento adverso relacionado ao medicamento ou à sua forma de administração. Então, a conclusão foi que a imunoglobulina humana inespecífica não foi eficaz na prevenção da necessidade da ex sanguíneo transfusão e em neonatos com doença hemolítica anti-D. A gente encontra serviços que indicam ainda a imunoglobulina. Eu não me sinto à vontade de recomendar de forma rotineira, porque eu acho que a literatura não embasa nesse sentido, mas às vezes eu encontro serviços que se deparam com situações e às vezes uma medida e optam por fazer medidas heróicas. Então a gente recebe uma gestante que não fez pré-natal, aquele bebê nasce drópico, está edemaciado, está mal distribuído, a bilirrubina em níveis de fototerapia, a bilirrubina está aumentando, não está descendo, aquele bebê está letárgico, está ficando hipertônico, então vamos fazer a ex sanguíneo transfusão e enquanto se está esperando o sangue, vamos fazer imunoglobulina. Já vi isso acontecer em alguns serviços como medidas heróicas, mas não me sinto confortável de indicar e de dizer que isso pode fazer alguma diferença ou não nesses bebês. O fato que a gente encontra hoje na literatura é que não diminui a necessidade de ex sanguíneo transfusão, não altera tempo de internação, nem tempo de fototerapia. Bom, foi citado também, em muita literatura a gente encontra a indicação de eritropoetina, lembrando aqui não como terapêutica, mas como uma suplementação, vamos dizer assim, né? Mais um fator que poderia ajudar esse bebê. A gente sabe que a produção da eritropoetina é estimulada por hipóxia, mas muitas vezes a hemoglobina A transfundida nesses bebês, ela promove mais oxigênio para os tecidos, e isso pode ter um efeito inibitório na produção da eritropoetina pelo bebê. E isso seria um fator a mais para levar a uma anemia persistente, uma anemia mais duradoura nesses bebês com doença hemolítica perinatal. Né? Além disso, a gente sabe que bebê que foi submetido à transfusão intrauterina, bebê que foi transfundido através de ex sanguíneo transfusão e a própria transfusão simples, por si só, isso pode inibir a eritropoiese. Então, alguns autores defendem que a eritropoetina poderia ajudar para o estímulo a essa eritropoiese. Existem alguns problemas associados, como esplenomegalia, neutropenia e trombocitopenia, e problemas em ciclos de aplicação. Lembrando que a eritropoetina a gente só tem injetável, né, subcutâneo venosa. Os protocolos que eu encontrei consideram 200 unidades por quilo, 3 vezes por semana. O tempo estimado aí de uso, 4 a 8 semanas, mas isso também não é indicado ainda rotineiramente na literatura. Esse tempo é feito de uma forma muito empírica. A literatura ainda, todos os trabalhos concluem que não tem dados para indicar isso como uma recomendação rotineira, tá? Mas é uma possibilidade. A reposição de albumina, né? A gente sabe que a albumina ela pode se ligar à bilirrubina indireta, então isso poderia contribuir para a diminuição do nível sérico, mas também os trabalhos não afirmam
que isso seria importante na terapêutica desses doentes. Então, hoje em dia, se recomenda a prescrição da albumina apenas naqueles casos em que o paciente está com nível sérico menor de 3 gramas por decilitro e tem presença de edema generalizado. Então, a intenção seria corrigir a diminuição da pressão oncótica e contribuir para a diminuição de edema nesse bebê. A gente sabe que para a gente ter uma eritropoiese eficaz, a gente também precisa do ácido fólico, da vitamina B12 e que a deficiência desses elementos comprometem uma eritropoiese eficaz. Mas também a gente tem que avaliar a reposição nos meses subsequentes no acompanhamento desse bebê. E também a dosagem e o tempo de tratamento, não existe ainda um protocolo definido de qual seria o melhor esquema a ser prescrito. Então, eu queria concluir dizendo que a doença hemolítica perinatal ainda tem uma grande incidência no Brasil e que é uma doença que gera um grande impacto social, porque não é uma doença do feto, não é uma doença do bebê, é uma doença da mãe, é uma doença daquela família, né? É uma doença que envolve um núcleo familiar inteiro, né? É uma doença que tem impacto em custo por internação, né? Por custo de terapêuticas, enfim, é um grande impacto social. A doença hemolítica perinatal por anti-D é responsável por 90% dos casos, mas a ocorrência da aloimunização por outros antígenos eritrocitários não deve ser menosprezada. A profilaxia anti-RHD deve ser sempre prescrita nos casos elegíveis que são possíveis para essa profilaxia. O diagnóstico e o acompanhamento no período pré-natal são fundamentais para um bom desfecho, e isso inclui interação obstetra-serviço de hemoterapia. A transfusão intrauterina já tem um papel relevante e consagrado como estratégia terapêutica. A fototerapia e a exsanguíneo transfusão continuam sendo as modalidades terapêuticas mais eficientes para os recém-nascidos acometidos. E as outras estratégias propostas vão precisar de mais estudos para serem indicadas como rotina. Então, a eritropoetina, a imunoglobulina, a albumina, ácido fólico, vitamina B12, zinco oral, fenobarbital, probióticos, entre outros, né? A gente encontra na literatura uma grande descrição de arsenais aí terapêuticos que poderiam ou não contribuir com a melhora desse paciente, mas a gente ainda precisa de mais estudos para poder indicar isso como uma terapêutica de rotina. E uma coisa que eu queria chamar a atenção de todo mundo, para a realização da transfusão intrauterina, da exsanguíneo transfusão ou da transfusão simples, a gente precisa do doador de sangue. O doador de sangue é uma figura essencial nesse tratamento, né? A captação de doador de sangue, ela é um dever social de toda a equipe multidisciplinar. E eu gosto muito de dizer que o profissional de saúde, ele tem que ser espelho de comportamento. Então, gostaria já de agradecer de antemão os colegas que me cederam essas fotos, todos aí são médicos do grupo GSH, hematologistas, hemoterapeutas que contribuem ali com a doação de sangue, né? E eu queria enfatizar que a gente deve captar doador não só quando a gente precisa, que essa prática tinha que ser nossa regular, não importa o motivo da consulta. Ah, mas eu estou avaliando a gestante não pode doar sangue. Ela não pode, mas o marido pode, a tia do bebê pode, a vizinha pode, né? Ah, um cirurgião vai fazer uma consulta de pré-operatório, ele vai fazer uma cirurgia, às vezes é uma cirurgia com baixo potencial de sangramento e aquela cirurgia não está nem prevista num protocolo de reserva cirúrgica, não importa. Né? A captação de doador, ela é uma oportunidade igual vacina em criança, que a gente nunca deve perder. Né? Então, se a gente consegue ter a modalidade de tratamento, é porque alguém foi lá e doou sangue. Então, a gente tinha que acabar com essa mentalidade de que eu vou me preocupar com a captação de doador quando tiver um paciente meu precisando. O povo brasileiro, ele é muito solidário, mas ele tem que ser estimulado. E é muito importante, a hemoterapia, ela faz esse trabalho de captação de doadores à beira-leito,
mas a relação médico-paciente, ela tem que ser muito fortalecida e integral. Então, é muito importante que os médicos também se envolvam com essa questão e que sempre, em consultas de rotina, independente do que trouxe aquele paciente até a gente, que a gente esteja conversando sobre doação de sangue. Tá? Queria até jogar aqui um desafio que cada um que esteja assistindo essa live hoje, essa semana, vá doar sangue, ou se não puder doar sangue, que consiga convencer alguém a doar sangue. Tá? Então, queria agradecer e dizer que a gente estuda, a gente trabalha, a gente interage entre os serviços para fazer com que esse momento de gestação, o momento do nascimento de crianças seja sempre um momento cercado de alegria, de emoção e que todas as mães possam ir para suas casas com os seus bebês no colo para a vida que segue. Tá? Gostaria de agradecer a oportunidade de estar falando sobre esse tema, espero que tenha sido proveitoso e me coloco à disposição para qualquer, enfim, comentário e discussão. Bom, Karina, parabéns pela ótima explanação, foi ótimo. Teve uma abordagem bem ampliada sobre o assunto, né? Levantou bastante sobre a questão transfusional, sobre as terapêuticas com imunoglobulina, a importância da imunoglobulina anti-B. A gente está aberto agora para perguntas, né? Eu espero que todos tenham aproveitado e aproveitem o momento para continuar participando e fazendo perguntas. A gente tem aqui no chat alguns elogios, ótima explanação, aula muito produtiva, mas vamos pegar o pessoal que ainda está assistindo para participar de perguntas. Eu vou começar, Karina, com uma pergunta que a gente tem. E se apenas as gestantes RH negativas devem realizar cumes indiretas na triagem no pré-natal? O que você acha? Olha, eu vou responder essa pergunta contando 2 casos assim, bem recentes que eu tive. Me foi encaminhado uma gestante para eu avaliar, que foi até um colega obstetra, e esse colega ele tinha como rotina de atendimento que essas pacientes passassem por uma triagem com uma enfermeira durante a primeira consulta, né? Então, a enfermeira chegava no consultório, fazia uma pré-triagem, uma anamnese, enfim, de histórico transfusional, e essa enfermeira, dependendo de algumas respostas, já dava ali um kit de exames de primeira consulta para aquela paciente realizar. E o obstetra tinha orientado essa enfermeira, aquelas pacientes que já soubessem que eram RH positivo, ganhavam o kit A. Né? Aquelas pacientes que relatassem que era RH negativo, ganhava o kit B. E, como rotina, ele pediu o cumbis indireto apenas para as RH negativas. Por uma sorte daquela gestante, aquela enfermeira naquele dia se confundiu e deu para ela o kit RH positivo. Deu o kit RH negativo, né? Então, que incluía a testagem do cumbis indireto. E aí ela fez os exames e olha, mas ela é O positivo e veio um cumbis indireto positivo. Isso deve estar errado, mas vamos procurar saber o que é. E aí me encaminharam essa gestante para eu avaliar. Essa gestante ela tinha uma história de uma perda anterior, com 10 semanas de gestação, um aborto espontâneo. E quando ela chegou, eu repeti esse cumbis indireto, veio positivo, a gente abriu um painel de estudo imunomatológico e identificamos que ela tinha um antiquel, que é associado à doença hemolítica perinatal. Então, ela era RH positivo e tinha um antiquel. Aí a gente fez a titulação do antiquel, acompanhamos essa gestante, esse bebê nasceu, não precisou de transfusão intrauterina, esse bebê nasceu, fez fototerapia, não teve uma icterícia muito importante, mas sim em nível de foto. Essa criança recebeu alta e eu continuei acompanhando essa criança depois. E essa criança, inclusive, manteve anemia ainda por um tempo, porque é uma característica, inclusive, do sistema QEL, né? Que além da hemólise, a inibição da eritropoiese acontece ainda por um período prolongado.
Então, essa criança, essa gestante, se ela não tivesse feito esse cumbis indireto, eu me pergunto se de imediato esse diagnóstico teria sido feito. Muito provavelmente não, porque como ela não precisou transfundir, não foi feito o PAI, né, o cumbis indireto da criança. Então, ela seria abordada como, foi uma icterícia leve, fototerapia. Só que isso fez diferença para ela? Fez muita diferença para ela no acompanhamento pós-alta. Então, é importante que a gente tenha esse diagnóstico. Lembrando, mais uma vez, que a doença hemolítica perinatal, ela não é só pelo antígeno D, né? Não é só o anti-D que está envolvido. Existem outros sistemas de grupos sanguíneos que precisam ser investigados. E eu tive um outro caso também, eu participei recentemente no hospital que eu trabalho, da implementação de um protocolo que o Ministério da Saúde está fazendo de mortalidade zero por hemorragia materna. E até é muito interessante a gente participar disso, que a gente vê como é, às vezes, as dificuldades e o desafio que é o Ministério da Saúde criar protocolos que sejam factíveis de realização em todo o território nacional, né? Porque uma coisa é o protocolo nos grandes centros, outra coisa é o protocolo em situações em que o sangue tem que chegar de barco, né? Então, foi muito interessante participar disso. E aí, esse protocolo, ele prevê que a gestante ela seja colocada em pequeno, médio ou alto risco de sangramento e define situações em que a reserva de hemocomponente deve ser feita a partir desse estadiamento. E aí chegou uma gestante que em parto prematuro por uma questão obstétrica e que era RH positivo e que foi colocada como um alto grau de possibilidade de sangramento, e isso a incluía no protocolo de reserva cirúrgica. E quando a gente foi fazer a reserva cirúrgica do hemocomponente para ela, nesse momento a gente descobriu um PAI positivo e a gente foi ver, ela tinha um anti-E pequeno, que é um outro, né, o E pequeno é um outro antígeno do sistema RH. Então, ela era RH positivo e tinha um anti-E. Então, naquele momento, a gente só podia acompanhar o bebê, né? Ela já estava ali tendo o bebê dela, então nenhuma medida profilática pôde ser feita, nenhum acompanhamento pôde ser feito em relação a isso durante a gestação. Esse bebê nasceu, mas esse bebê, ele teve, vamos dizer assim, a sorte que ele não herdou esse antígeno do pai. Ele era E pequeno negativo, então tudo transcorreu bem, mas podia não ter sido o caso. Então, são duas situações que eu tive muito recentes de doença, de possibilidade de doença hemolítica perinatal por outros antígenos em mulheres RH positivo. Então, acho que o cumbis indireto não é um exame caro, não é um exame difícil de ser feito. Então, eu acho que vale sim a pena fazer em 100% das gestantes no pré-natal. Não digo que no mesmo protocolo, né? Porque o Manual do Ministério da Saúde de Gestação de Alto Risco, ele preconiza que para as mulheres RH negativas seja feita mensalmente até 28 semanas. Eu acho que para RH positiva, quem sabe a gente não precisa fazer isso tudo, mas pelo menos um PAI negativo no primeiro trimestre, e se tudo continuar bem, um PAI negativo no terceiro trimestre, eu acho que é importante e não é difícil de ser feito. Vamos lá, a gente tem um monte de elogio aqui. E aí eu tenho algumas perguntas também. A reconstituição do sangue total realizado com hemácia e plasma fresco, você julga importante associar a transfusão de plaqueta? Isso pode interferir no resultado esperado? Não, assim, a princípio não há essa necessidade. Mas os bebês, eles podem ter trombocitopenia associada, né? Pelo mecanismo de desvio da eritropoiese para a série eritroide, e também alguns estudos falam que anticorpos poderiam também ter algum fator importante. Eu acho que eu não indico a transfusão de plaqueta de forma assim rotineira. Eu acho que vale a gente acompanhar essa plaquetopenia e discutir protocolos de transfusão apenas se plaqueta
ali abaixo de 30 mil ou 20 mil, mas não faria de forma regular, não. Ótimo. Outra pergunta, Karina, é que estão perguntando se múltiplas transfusões de sangue podem mudar o tipo sanguíneo do bebê. Pode, porque se múltiplas transfusões de sangue, a gente pode, enfim, estar trocando aquele sangue do bebê, né? Se a gente está dando muita hemácia, transfundiu uma vez 15 ml por quilo, depois transfundiu de novo 15 ml por quilo, pode chegar um momento que eu tenha circulante naquele bebê apenas a tipagem sanguínea das bolsas transfundidas. Isso não quer dizer que, na verdade, eu mudei o tipo sanguíneo do bebê. O bebê continua com o mesmo tipo sanguíneo. Só que quando eu for testar naquela amostra nova, eu vou testar amostras sangue transfundido. Então, eu posso ter uma identificação, esse bebê, ele era A e virou O. O que aconteceu? É que eu dei tanta hemácia O para ele que agora, quando eu repito o teste, eu estou testando a hemácia transfundida. Né? Mas com o decorrer do tempo, esse bebê vai continuar produzindo as suas hemácias A, tá? Mas às vezes a gente identifica no exame por isso, porque eu estou, na verdade, tipando a hemácia transfundida. Mas ele vai depois voltar a produzir as hemácias A dele. E outra pergunta, né? Depois do anticorpo anti-D, qual seria o anticorpo mais perigoso para a gestante? Isso vai depender sempre do título do anticorpo? Não, isso não depende muito do título. Né? A gente tem estudos que falam que não existe uma correlação direta entre o título do anticorpo e o grau de hemólise. Não é um valor preditivo positivo muito importante. Mas o tipo do anticorpo, sim. A gente sabe, por exemplo, que o sistema RH é um sistema mais polimórfico que tem, ele é muito imunogênico, e então os antígenos, os anticorpos destinados contra antígenos do sistema RH, eles tendem a causar mais hemólise. Então seria, além do D, o anti é grande, o anti é pequeno, o anti é grande, o anti é pequeno. Tá? Outros sistemas, como por exemplo o KEL, o DUF, o MMS, eles pode ter sim uma doença hemolítica perinatal de moderada a grave, mas a tendência é que tenha uma gravidade menor do que do sistema RH. Bom, pessoal, a gente tem bastante elogios aqui ainda. Tem pessoas elogiando o fato de estimular a doação de sangue, dizendo que é seu fã. Então, parabéns, Karina, novamente, pela apresentação. Realmente foi bastante esclarecedora. A gente vai ter que encerrar devido ao evoluir da hora, mas a gente vocês podem mandar perguntas nas nossas redes sociais e a gente agradece a participação de todos e em breve a gente anunciará a nova live do Grupo GSH. Obrigada a todos, uma boa noite. Boa noite a todos e muito obrigada por destinarem esse tempo a me ouvir. Muito obrigada.